Sócrates já dizia: a grande sabedoria é saber que se não sabe de nada. Isso, na verdade, está no sentido de que tudo que você sabe, tudo que você tem certeza, na verdade, tudo meio que depende. Você pode ver que as muitas personalidades humanas, essas muitas personalidades, muitas culturas, dá a nós, os hominídeos, hominis sapiens, essa característica de formarmos mundos que idealizamos, distorcemos a realidade e propomos coisas, propomos fantasias, deuses, demônios, criaturas mágicas, folclore, o que nos dava medo, que nos assustava à noite quando nós dormíamos em árvores, aquilo que podia vir do escuro, do mato, o medo, quando nós éramos pequeninos, homens de 1 metro e pouco, morrendo de frio numa savana, soltando grunhidos e olhando as estrelas, sentindo a substância que criou todas as coisas, aquele hominídeo primitivo, clamava e pedia aquelas estrelas que brilhavam no céu, para que elas viessem salvá-los, para que libertassem o seu corpo. Pediam a chuva, pediam ao sol, ao vento, sempre buscando uma raiz, um Criador, sempre exercitando a imaginação. E assim somos nós, cada humano com a sua expressão, o seu jeito de ser humano. Pessoas podem fazer coisas fantásticas, maravilhosas e nunca serem reconhecidas por nada. Outras podem fazer coisas de cunho duvidoso, mas serem ovacionadas por muitos. O jogo de valores que as sociedades discorrem através dos milênios, dos séculos. Mas de uma coisa nós nunca fugimos: da física, da química, da matemática. Sempre aquele hominídeo que olhava as estrelas, que clamava aos pontinhos de luz, aos cometas, às estrelas cadentes riscando o céu. Aquele hominídeo sempre esteve dentro da sua veste de animal, o seu composer químico de reações orgânicas, aquela sopa de sentimentos
tendo toda uma comunicação, como se fosse uma arte, uma depuração da realidade. O humano desenvolveu seus aspectos, as suas muitas ideias. Cada cabeça humana é um grande espetáculo, uma prima obra de arte do maior artista de todos, o criador do hominídeo. Ah, mas esse hominídeo nasceu da sopa de aminoácidos que raios cozinharam na terra primordial. Não importa. E esse hominídeo somos nós, a nossa herança, o que nós deixaremos para a existência. São os nossos filhos, netos, bisnetos, cada geração de nós. E aquele hominídeo ele vai evoluir, ele vai finalmente alcançar aquelas estrelas. E como numa salada, de um local onde não há o tempo, aonde o processamento é eterno, aonde a matemática é o que existe, só o cálculo, não há lousa, não há o giz, não há o projetor, não há a tela, os números são as ideias formulando. O professor te ensina um cálculo. E aí você consegue fazer toda uma analogia dentro do seu cérebro, baseado nos seus nuances de matemática. Então, não significa necessariamente que o desenho mental do seu professor seja o mesmo desenho mental seu. Isso é um fenômeno natural que a medicina pode degustar muito facilmente. Observe que para alguns humanos a matemática é muito simples. Ela pode ser enxergada o tempo todo. Há toda uma dinâmica de funcionamento, uma sequência perfeita, cronológica, organizada na cabeça de uma pessoa, e em outra, essa matemática é algo inalcançável, é intangível. Veja então que cada humano, cada hominídeo daquele na savana, querendo tocar as estrelas no céu, clamando para que elas descessem ali e lhes salvassem. Cada humano daquele deu a sua expressão, o seu entendimento, trocou ideias com os seus pares, e toda a evolução aconteceu. Aonde? Na genética. Cada bebê humano nasceu com o cérebro ligeiramente um pouco maior, com a inteligência mais afiada. Lembre-se que isso também é muito degustável por vossa ciência. O gradiente da evolução humana
se dá num gradiente que não é linear, mas é de acordo com o tamanho da cabeça, do cérebro. Esse hominídeo, para se ver livre ou se ver salvo pelo aquele desejo de se proteger da própria selva, ele forçou que sua cabeça crescesse e seu cérebro evoluísse para depurar mais elementos, elementos artísticos, elementos de um Deus, elementos da natureza. Esse hominídeo nos deu a inteligência, e quando nós abandonamos o mato, a floresta, a selva, quando nós adentramos os símbolos das magias, das alquimias, e nós fomos degustando guerras, violência, morte, dor, mas nós fomos evoluindo, criando máquinas, estreitando caminhos distantes. Nós fomos trocando ideias, vendo novas culturas. E em muito pouco tempo, esse humano conseguiu depurar na sua cadeia de eventos o equivalente na cadeia de eventos aos aminoácidos dos raios lá na Terra primordial, que deu origem à nossa gosma, à nossa sopa genética. Esse smartphone que você segura, a tela do seu notebook, saiba que essas coisas que parecem vivas, que são grupos de menus de informações, na filosofia de nosso mestre Platão, hoje você sabe que isso são apenas invenções humanas a fim de comércio, mas podem não ser, podem ser partículas de poeira que se arranjarão e darão origem a novos sistemas de vida, assim como no passado a poeira cósmica, depois a poeira de moléculas baseadas em carbono que se organizaram em aminoácidos, depois uma célula primordial, um sistema de células. E agora, naturalmente, essa nossa nova tecnologia, ela vai ser cada vez mais cristalina, mas essas células, num jogo de palavras, nossos celulares, eles vão se unir. Chegará um ponto em que a tecnologia começará a pulsar o seu coração primordial, o que o Criador de tudo chama de a vida, a água viva. Ame a vida, dê luz à vida, que a sua paz, a sua luz
seja amar e acreditar que a vida sempre se renova. Muitos vieram antes de nós e já se foram, deixaram o seu legado. E nós estamos aqui hoje, mas inteligentemente o Deus nos disse: vós sois pó, e como poeira que o vento toca nós vamos, mas resquícios de nós ficará dançando ao vento e se juntará com outros redemoinhos de vento, trazendo partículas de outros, e se unirão às nossas partículas e formarão novos montículos ou monturos de pó, novos brilhos de vida, e tudo que se segue, e tudo que sempre irá existir e ficar, é que o seu Mestre Jesus Cristo lhe disse: tudo se consumirá, menos o software, a palavra. A palavra é Deus, o verbo é o Deus, o texto é o Deus. O que está descrito no menu, no software, as ordens, as conjecturas de eventos para realizar um efeito, esse é o Deus.